pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Irmãos e irmãs, paz e bem, hoje é dia 4 de setembro, nós chegamos hoje então ao final do capítulo 1 da Carta aos Gálatas. Nós vamos hoje então entender como se deu a experiência de encontro de Paulo com Jesus Cristo, a experiência fundante da sua fé cristã. É um convite também a nós para pensarmos na nossa própria vocação, na nossa experiência de encontro com Jesus Cristo. Prepare então seu coração para acolher a palavra de Deus e deixe-se questionar. Interrogue acerca da sua história, da sua experiência de Deus. Hoje o nosso texto bíblico é o capítulo 1, versículos 13 a 24. Quem vai proclamar para nós hoje a palavra será a Marina Silva, da cidade de Cumming, no estado da Geórgia, nos Estados Unidos. Ouçamos então a palavra que hoje vem iluminar a nossa reflexão. Também é palavra, a história, a vida, pela fé guiados, leremos seus sinais. Pela palavra somos convidados para anunciar aos homens hoje a salvação. Certamente vocês ouviram falar do que eu fazia quando estava no judaísmo. Sabem como eu perseguia com violência a Igreja de Deus e fazia de tudo para arrasá-la. Eu superava no judaísmo a maior parte dos compatriotas da minha idade e procurava seguir com todo zelo as tradições dos meus antepassados. Deus, porém, me escolheu antes de eu nascer e me chamou por sua graça. Quando ele resolveu revelar em mim o seu Filho, para que eu o anunciasse entre os pagãos, não consultei a ninguém, nem subi a Jerusalém para me encontrar com aqueles que eram apóstolos antes de mim. Pelo contrário, fui para a Arábia e depois voltei para Damasco. 3 anos mais tarde, fui a Jerusalém para conhecer Pedro e fiquei com ele 15 dias. Entretanto, não vi nenhum outro apóstolo, a não ser Tiago, o irmão do Senhor. Deus é testemunha. O que eu estou escrevendo a vocês não é mentira. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia, de modo que as igrejas de Cristo na Judéia não me conheciam pessoalmente. Elas apenas ouviam dizer: aquele que nos perseguia agora está anunciando a fé que antes procurava destruir. E louvavam a Deus por minha causa. Para comprovar que seu evangelho não é de origem humana, Paulo faz memória de sua história pessoal. Nos versículos 13 e 14, fala de sua conduta antes da revelação. Como judeu ortodoxo, perseguia a Igreja de Deus com veemência e a devastava. Fala de seu extremo zelo pelas tradições dos seus antepassados. Pertencente ao movimento religioso dos fariseus, acreditava que Jesus não era o Messias, mas sim um impostor, por ter morrido crucificado e não ter instaurado a justiça anunciada nas perspectivas messiânicas do seu tempo. E Jesus era também visto por eles como blasfemo, por declarar-se filho de Deus. Paulo, por ser um fariseu extremamente zeloso pela tradição, não poderia ficar indiferente e deixar os judeus serem enganados por esse falso Messias e abandonarem as tradições judaicas. Nos versículos 15 e 16, Paulo fala de sua vocação e a revelação de Deus. Para narrar sua experiência, ele une 2 tradições proféticas: a vocação antes do nascimento, conforme o profeta Jeremias, e a vocação do servo do Senhor,
descrita pelo profeta Isaías. Paulo define sua experiência em Damasco como uma revelação direta de Jesus Cristo, por iniciativa de Deus Pai, que se funde com um chamado, é a sua vocação. Essa experiência de revelação traz uma missão específica: anunciar essa boa nova, o Evangelho, entre as nações. Paulo reafirma que sua missão é levar o Evangelho, a boa notícia, para todos os povos. Podemos assim verificar que a revelação é triplamente divina, já que o autor é Deus, o destinatário é indicado por ele, e o seu conteúdo é a afirmação e a experiência de que Jesus Cristo é seu Filho. Ao prosseguir com a narrativa biográfica, nos últimos versículos deste texto que ouvimos, Paulo informa o leitor que permaneceu 3 anos na Arábia. Não sabemos nada deste tempo. Esses anos provavelmente foram marcados por crises, sofrimentos, angústias, rejeição, solidão, frustração como missionário e até, quem sabe, dúvidas relativas à revelação que teve. Isso mostra que não houve um pronto acolhimento de Paulo por parte dos cristãos e que logo começou a evangelizar, como muitos às vezes pensam, que após Paulo fazer a experiência de Damasco, ele já saiu anunciando o evangelho. Não, ele passou um período muito difícil. Paulo sofreu muito e fez a experiência do mistério pascal. Foi um processo de amadurecimento na fé e de acolhida das consequências que essa experiência de Jesus Cristo, Filho de Deus, trouxe à sua vida. A narrativa termina com o elenco de alguns acontecimentos após a revelação. O encontro com Pedro, provavelmente para conhecer mais a Jesus, a missão na Síria, na Cilícia. Paulo insiste na veracidade de seu relato, garantindo diante de Deus não estar mentindo. Finaliza então afirmando que sua fama correu na Judéia como perseguidor que devastava a igreja, se tornou pregador da boa nova. Razão para todos darem glória a Deus. Então, irmãos e irmãs, este texto de hoje, o final do capítulo 1 da Carta aos Gálatas, vem de fato nos ajudar a pensar também em nossa vocação. Onde nasce nossa vocação? Qual foi a experiência fundante? Eu tive de fato um encontro pessoal com Jesus ao longo da minha história, porque só um encontro pessoal com Jesus pode nos fazer cristãos verdadeiros, pessoas decididas no anúncio do Evangelho. Que o Senhor nos conceda de fato a graça de fazermos, como Paulo, uma experiência do amor de Deus, da sua revelação, para que as nossas ações, o nosso viver, não seja puramente humano, mas tenha sim toque de Deus, revelação divina. A nossa vida é um dom divino, que nossa vocação seja compreendida também na dimensão da revelação. Vamos identificar ao longo da nossa história o quanto Deus tem se revelado a nós, o quanto Ele tem confiado uma missão a cada um de nós. Vamos também agora ouvir mais um relato sobre a vivência da Palavra de Deus em comunidade. Ouçamos. Meu nome é Júlio Oliveira Guimarães, fui casado com Vilma de Oliveira Guimarães por 51 anos, sou viúvo agora. Eu sou da paróquia São Francisco Xavier, na Tijuca, Rio de Janeiro. A minha experiência em comunidade se deu a partir do encontro de casais que eu fiz com Vilma em 1978. Dali para cá, tivemos um intenso trabalho de evangelização. Levamos um encontro para a nossa paróquia São Francisco Xavier
Levamos um encontro também para a paróquia Nossa Senhora da Conceição do Engenho Novo, São Cosme e São Damião, no Andaraí, Dom Bosco do Jacaré. Ajudamos a construir a Igreja Nossa Senhora do Rosário de Fátima de Unamar, segundo distrito de Cabo Frio, e trabalhamos muito na recuperação da capela Nossa Senhora da Glória, no Morro da Chacrinha, na Tijuca. Fui por 29 anos ministro da Eucaristia, da Sagrada Eucaristia, e a Vilma por 17 anos. Fizemos o Mater Ecclesiae e dali para frente trabalhamos muito na evangelização de adultos, na preparação das crianças lá de Unamar para a primeira comunhão, primeiro batismo, primeiro casamento, tudo baseado nas Sagradas Escrituras, trabalhando muito pelo reino de Deus. Graças a Deus, trabalhamos, construímos alguma coisa com a graça de Deus. Nós não, com a graça do Senhor, nós fomos apenas instrumentos de Deus. Muito obrigado. Muito boa essa narrativa do Júlio. Ele identificou um momento em que essa revelação de Deus se deu na sua vida. Aquele primeiro encontro que ele participou junto com sua esposa. Ali, Jesus falou de maneira tão clara e tão forte que mudou a sua vida e ele se colocou a serviço da palavra de Deus. Muito obrigado, Júlio. Que Deus o abençoe. Farinhada Eliane, então, com vocês neste momento tão bonito da nossa reflexão. Olá, Frei Gilberto, paz e bem, queridos irmãos e irmãs. É Deus quem chama, quem convoca, mas as experiências são diferentes e únicas, e nem sempre compreensíveis aos olhos humanos. Paulo fala com alegria da sua experiência de fé, do encontro com Cristo ressuscitado. Ele se torna um apaixonado pelo projeto de Jesus e assume isso com muito entusiasmo. E penso, Farinhada e Frei Gilberto, que aqui está o segredo de Paulo. A palavra entusiasmo vem do grego, que significa estar possuído por Deus, cheio do Espírito de Deus. E nos relatos que estamos ouvindo nos bastidores desses encontros virtuais, percebemos que a necessidade de recuperarmos o rosto de uma igreja alegre, de uma igreja humanizada, uma igreja comprometida com a vida, com a justiça. E por inspiração de Paulo, penso que nós só conseguiremos isso recuperando o nosso entusiasmo pelo projeto do reino, que passa pela vida em comunidade, pela simplicidade, pela retomada dos cursos de formação, dos mutirões. E a gente vai rezando, né, Farinhada, que essas reflexões possam nos ajudar a recuperar esse entusiasmo, para que as nossas ações sejam de fato inspiradas por Deus. Bom dia, Eliane, bom dia, Frei Gilberto, bom dia, comunidade de fé, você que reza com a gente no campo, na cidade, nas florestas, nas águas e gente até do exterior, né? Olha, todos esses testemunhos que nós estamos recebendo, ele provoca outros testemunhos também. A gente está sempre falando da gente, né, Eliane? Sempre lembrando dos fatos acontecidos com a gente nessa caminhada. Hoje mesmo eu recebi, né, aqui do meu irmão, companheiro Moisés, está lá em Brasília, já há mais de 20 anos, que quando estava por aqui serviu, né, a vida de comunidade. E foi isso também que motivou ele ser hoje o profissional que ele é. E a gente se sente chamado para Deus atuar, né, nas frentes dos movimentos sociais, dos movimentos populares, né, nas escolas, e o Senhor nos chama, e a gente tem que estar preparado para atender então esse chamado. Vamos cantar? Vamos lá. O Senhor me chamou, e eu respondi, eis-me aqui. O Senhor me chamou, e eu respondi, eis-me aqui, Senhor. Que faz tudo na vida ser bem melhor, para anunciar novo tempo e viver nova proposta que vem.
chamou. E eu respondi: eis-me aqui, Senhor. Irmãos e irmãs, assim chegamos ao final desta reflexão de hoje. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus estejam conosco. A bênção de nosso Deus amor, que é Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre nós e nossas famílias. A Deus seja dada a glória para sempre. Amém.